Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo. Estou aqui mais uma semana para te ajudar com as atividades do PET. Vamos lá? Bom, antes de iniciarmos a correção dessa semana, gostaria de saber se você já é membro do meu canal. Se não, conheça alguns benefícios. Você vai poder assistir os vídeos dia antes de ir ao público. Você vai receber um símbolo, que te dará destaque nos comentários e chats. Você ainda vai receber as apresentações usadas em formas de e-book, emojis personalizados para poder interagir, entre outras. Então, se ainda não é membro, clique e venha participar do clube. Nós estamos aí na nossa terceira semana, unidade temática Vida e Evolução, objetivo de conhecimento e hereditariedade. A atividade você vai achar na página 37 e 38. Qual a diferença entre indivíduos homozigoto e heterozigoto para determinada característica? Bom, esse termo, esse tema, melhor dizendo, ele é bem complexo, tá? Então, agora no nono ano, você vai ter aí só uma noção. Quando você entrar no ensino médio, lá no primeiro, segundo e terceiro ano científico, você vai estudar um pouco mais sobre isso. Então, a definição, Indivíduos homozigotos apresentam alelos iguais e os dois são dominantes. Então você tem ali o Vzão, por exemplo, ou o recessivo, que é o Vzinho. Enquanto os indivíduos heterozigotos, eles apresentam alelos diferentes, um dominante e o outro recessivo. Então, homo quer dizer igual. Então pode ser os dois grandão, com letra maiúscula, e aí ele é dominante. A letra maiúscula, é referência à dominância. E ele minúsculo, a gente fala Vzinho, Azinho. Esses termos vai ficar frequente quando você começar a fazer os exercícios. Então, coloquei em letras em cores diferentes para você entender um pouco melhor. Então, ali a gente ainda tem duas características, que você deve ter ouvido, ou lido, que é o fenótipo e o genótipo. Então, o fenótipo é a característica física, visível. Nem todas, O tipo sanguíneo, por exemplo, você não vê, mas também é um fenótipo. Mas é uma exceção. No caso do genótipo, é exatamente essas letrinhas, os alelos, são as letras que a gente usa para codificar o fenótipo. Número 2. Mendel também fez experiências sobre a textura das sementes. Semana passada vocês viram, quem foi Mendel. Vocês estudaram sobre os seus experimentos. E aí hoje, essa semana, a gente está dando continuidade exatamente a esse tema. Então ele observou, não só cor, mas também textura, tamanho de arbusto, da planta. Então ele fez várias seleções de características para serem avaliadas em sementes diferentes de ervilhas. Então ele observou que as plantas com sementes de texturas lisas eram mais comuns do que aquelas com textura rugosa, e concluiu que a característica lisa era dominante e a rugosa recessiva. Faça um esquema do cruzamento entre ervilhas heterozigota híbrida com uma ervilha rugosa. Indique os alelos da geração parietal e da geração F1 no desenho. Bom, o esquema que você pode utilizar, e eu prefiro, é que chama de quadro de Punnett. Tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai colocar os parietais, que são ervilhas lisas, cruzando com ervilhas rugosas, homozigota. Então, as ervilhas lisas são heterozigotas, porque se ela fosse só dominante, homozigota também, 100% daria só ervilhas lisas. E aí, no caso, não é o que ele pede, Então, a gente vai ter o Rzão, Rzinho, e o Rzinho, Rzinho.
que vai formar os gametas. Então, o Rzão, a ervilha, né? Rzão, Rzinho, vai ter 2 gametas. Ora ele vai doar o Rzão, ora ele vai doar o Rzinho. O Rzinho só é Rzinho, mas eu coloquei ali linha, 2 linhas, para você entender como que eu vou utilizar isso no quadro de Punnett. Então, esse é o quadro de Punnett. Nós vamos colocar os gametas, né? Da semente lisa e da rugosa. Então, a semente lisa, Rzão e Rzinho, e a rugosa, Rzinho, Rzinho. Eu coloquei linha e 2 linhas exatamente para diferenciar, para que você entenda o que vai acontecer. Por quê? O que está na coluna desce. Tá? Então, os gametas da ervilha lisa, eles vão descer. Rzão, Rzão. O Rzinho, mesma coisa. Desceu, caiu. Tuf, tuf. Tá? O que está na linha, que é rugosa, você vai cruzar. Então, ou seja, ele segue. Ele vai seguir Rzinho, Rzinho. O Rzinho, 2 linhas, vai fazer a mesma coisa. E aí você tem um cruzamento. Tá? Então, nesse esquema de quadro, não precisa fazer desenho. Você vai desenhar um quadro e esse quadro chama quadro de Punnett. Esse quadro de Punnett vai te dar a informação que você quer. Resumidamente, né? Então você vai ter ali, ó. Lembra da matemática quando você tinha o disco que você dividia em 4, né? Você tinha 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Cada quarto vale 25%. Então, se você ali, né, comeu 2 pedaços da pizza, que é os dois quadradinhos que tem ali de Rzão, Rzinho, vai formar 50%. 50%, né, de F1 ou 1/2, tá? Metade ou 50% é a mesma coisa. E ali ele está querendo também o fenótipo, o genótipo, né, os alelos que vão formar. E a outra metade de Rzinho, Rzinho, ou seja, 50% de lisa, 50% de rugosa. É meio complexo, tá? Eu tenho certeza que terão várias dúvidas, mas vocês deixem nos comentários que eu vou tentar responder a todos. Então a gente tem ali, né, 50% de sementes redondas e lisas e 50% de sementes rugosas. A número 3 é uma outra questão de forma diferente, tá? Mas é o mesmo assunto, porque percebam ali. Suponha que em seu jardim existem exemplares da mesma espécie de ervilha que Mendel. Então, Mendel trabalhou com um tipo de ervilha. Alguns desses exemplares produziram sementes lisas e outras sementes rugosas, que é o mesmo caso da questão anterior. Sabe-se que a característica lisa da semente da ervilha é determinada por um alelo dominante, o Rzão, né? Portanto, o genótipo pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, né? Ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. E as flores produzem gametos masculinos e femininos, que as sementes produzidas por autofecundação são viáveis, né? Ele foi parte do experimento de Mendel. Planeje um cruzamento experimental entre flores de exemplares diferentes que permita determinar se uma planta que produz sementes lisas é homozigota ou heterozigota para esse caráter. Então, ele fez a mesma pergunta de uma forma diferente. Tá? Então, seguindo o princípio, tá, da questão anterior, a gente tem esse mesmo cruzamento. Rzão, Rzinho com Rzinho, Rzinho, que é a característica lisa e rugosa. Você só vai diferenciar na resposta. Porque o que ele quer saber? A planta precisa ser heterozigota, Rzão, Rzinho, pois se fosse homozigota, ou seja, Rzão, Rzão, 100% seria de sementes lisas. E no caso do jardim, consta como sementes rugosas. Então, para que aconteça, né, metade da população ali, né, na metade não, que ocorra
semente rugosa, é necessário que uma das plantas, né, seja recessiva, no caso, verde. É bem confuso, mas você vai treinando, você vai fazendo alguns exercícios, e como eu falei, isso é só uma noção da genética. Na verdade, ela é bem mais complexa do que vocês imaginam, mas com o que vocês têm de informação, é bem simples. A número 4, os alelos são, ele quer saber a definição, né, do que são alelos. Letra A, pares de cromossomos, pares de genes, pares de células ou pares de núcleos celulares? Você, como um jovem prodígio, né, você sabe que é pares de genes. Então aí tem a diferença, coloquei para você, né, a definição do que são alelos, do que são cromossomos, que são outras definições úteis para que você, na hora que for fazer outros exercícios, principalmente as das avaliações, né, que você deve fazer tanto durante essa semana quanto no final, no começo do ano que vem, né, na prova do último PET, você ter noção de outros conhecimentos para poder resolver as questões. Número 5. Em um experimento, um pesquisador observou duas características em um certo animal. Essa característica era apresentada pelos seguintes alelos: Czão, Czão, Dzão, Dzim. Usando a segregação independente, forme pares de alelos para possíveis gametas desse organismo. Bom, como eu falei, essa matéria não é uma coisa fácil, mas o PET traz como uma noção, né? Então a gente tem que passar algumas informações. Lógico que se fosse numa aula, dentro da sala de aula, né, presencial, a gente talvez utilizaria aí mais aulas, mais semanas. Mas o material traz isso com muita superficialidade, né? Ele traz uma noção do que vem a ser genética. E às vezes fica complicado a gente explicar alguma coisa com tão poucas informações. Mas vou tentar fazê-lo. Então é o seguinte, você vai ter ali, né, o Czão, ele vai gerar um gameta só. E aí, esse gameta, você vai ter um alelo Czão. O Czão, ele vai juntar com os outros dois, o Dzão e o Dzim. Então você gera dois gametas. Tá? Esses dois gametas são exatamente aonde você vai encontrar ali uma fórmula, que no caso a gente utiliza, que é muito mais prático. Mas o entendimento é basicamente esse, né? Ele quer saber quantos que vão acontecer. São dois, tá? Você vai ter o Czão, que vai juntar com Dzão, vai formar Czão, Dzão. E o Czão, que junta com Dzim, vai formar Czão, Dzim. Então são dois gametas, né, possíveis para esse organismo. Bom, então aí o Saiba Mais, né? Não deixe de assistir os vídeos, são bem interessantes para complementar a nossa explicação. As referências, né, que a gente utilizou. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se assistiu o vídeo até agora, não deixe de curtir e compartilhar. Ajuda bastante a divulgar o canal. Se é a primeira vez por aqui, né, se inscreve, curta e compartilha, ative o sininho. Não deixe de me seguir também nas outras redes sociais. Espero ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Sucesso sempre!